fazer para saber qual é a estimativa, exatamente. Né? Mas eu acho que vai ser um reinado de transição mesmo, cara. Ele deve abdicar por conta de saúde, não sei. O Charles não tá com muita cara. As coisas podem mudar, a gente se engana, né? Porque ele nunca teve também muita proeminência na mídia, né? O que ele pensa exatamente sobre o ser rei, né? Nunca foi muito exposto. Ele não é um cara que tem ele escreve, tem uns artigos dele sobre ambientalismo, papapá. Então a gente sabe que a coisa vai puxar para esse lado, né? Essa coisa da Agenda 2030, no que depender dele, vai cavalgar de rédea solta mesmo. Mas eu acredito que a gente pode esperar, talvez, se alguma decisão passar por ele. É claro, em tese, o chefe de Estado no Reino Unido não tem essa tradição de ficar se metendo no governo, né? Apesar de ter uma série de prerrogativas que eles podem e tal, tradicionalmente a monarquia meio que se recolheu ali ao papel dela e tal, e só em casos de extrema urgência eles dão algum pitaco. Mas deve rolar um lobby, né, cara? Pró-migração islâmica. A gente tá vendo. Teve um relatório da ONU, perdão, um relatório da União Europeia sobre liberdade, violência. Tem esse vídeo. Ele já gravou vídeo citando René Guénon. Sim. Um vídeo que fala sobre a questão de liberdade religiosa e violência contra grupos religiosos. Perdão, um relatório da União Europeia sobre liberdade religiosa e violência contra grupos religiosos. É tão bizarro esse relatório. Eu noticiei no Brave News e escrevi tem uma matéria do BSM sobre isso também, que até ateus são colocados como grupos religiosos e minorias religiosas perseguidas. Uma maluquice. O Islã, obviamente, é colocado em primeiro lugar, né, como a criança dos olhos dourados ali da União Europeia, os mais coitadinhos, os que mais são perseguidos, que precisam de cuidados especiais, porque são discriminados. Então, assim, o relatório traz 30 e poucas páginas falando sobre discriminação contra o Islã, e em nenhum momento, zero momento, ele fala sobre perseguição, discriminação religiosa envolvendo cristãos, e em nenhum momento fala sobre um problema muito grave que acontece na França, né, que é a violência que os judeus, principalmente em Paris, sofrem dos imigrantes islâmicos, né? Teve aquele episódio de uma senhora judia que foi atirada viva da sacada do prédio dela por muçulmanos que se mudaram para o prédio. Os assassinos simplesmente foram embora do país, os parentes ficaram lá, a coisa ficou por isso mesmo, a mídia abafou o caso e, enfim, teve uma série de casos de judeus que estavam comentando que não podiam mais andar de kippá na rua em certos bairros onde tinha maioria muçulmana, porque estavam recebendo pedradas na rua. Acho que a França foi o país que teve o maior êxodo de judeus para Israel moderno agora, tipo, dos anos 2000 para cá. Em Manchester e em outras cidades inglesas existem problemas também com a população, tanto de cristãos. Manchester tem uma comunidade judaica grande também, e inclusive foi um amigo meu da comunidade judaica que estava contando isso, que eles estavam se mudando do bairro, porque os muçulmanos estavam comprando todos os imóveis, e aí quando eles chegavam, tipo assim, eles eram 50% mais um, digamos assim, da rua, eles proibiam os comércios da rua de vender bebida alcoólica, né? Enfim, eles baixavam a Sharia na rua, criavam um mini Estado Islâmico ali na rua. Eu vi isso aí na França, em alguns lugares. E na Inglaterra acontecendo mesmo. Isso tem problemas sobre isso em Manchester, em Londres, em Leeds, em várias cidades grandes, né? Em grandes centros urbanos britânicos. Enfim, o governo britânico fez muito pouco a respeito disso, e do que depender do Charles, eu acho que a coisa vai continuar assim. Né? Aqueles casos de stabbing, né, de facada, de lobo solitário, na Inglaterra acontece muito isso.